Eu sou Glória, né? Moro aqui em André do Mato Dentro, no sítio Caburé. Vim pra cá em 1983, e 30 anos, né? Quase 31. Mas nesse período tive fora, né, alguns períodos, mas já tem uns 6 anos que eu tô aqui direto, novamente. E atualmente o meu foco atualmente de atividade econômica está sendo o turismo, né? E o turismo tem várias pessoas da comunidade também interessadas nessa atividade, então o foco é trabalhar com, né, e aprofundar e ver se a gente consegue profissionalizar o turismo de base comunitária. Além disso, as atividades aqui são as atividades de subsistência mesmo, né? Um pouco de criação animal, né? As galinhas, os peixes, né? E a apicultura era uma atividade, agora a ideia, né? Eu tinha abelhas europeias, né? Apis mellifera. E agora tem algumas caixinhas de abelha nativa, então a ideia é trabalhar agora com a abelha nativa, embora a produtividade seja bem menor, mas é uma coisa mais adaptada ao ambiente mesmo. O André é um lugar que ainda tem muita fartura de água, né? Mas o relato dos moradores, né, diz que a água vem ao longo do tempo se reduzindo em quantidade, né? As histórias que os antigos contam do córrego, de quanto o córrego enchia, né, assim, o que era o volume normal de água que corria no Maria Casimira, né, assim, em relação a hoje, é muito menos água que tem hoje disponível. E o André tem 3 núcleos de casa. E o abastecimento humano desses 3 núcleos, né, o abastecimento das casas, é feito por água captada a partir né, assim, da organização dos próprios moradores. Então são 3 águas diferentes que são captadas e vêm por gravidade para abastecer as casas. E uma atividade econômica forte na região aqui é o plantio de eucalipto. E em um desses núcleos de casa, a água que abastece deve ter lá umas 8 famílias. E a água que abastece essas casas vem de um mesmo córrego e, né, assim, as pessoas, por causa de plantio de eucalipto na cabeceira, ela tem reduzido muito de volume e essas famílias estão com, né, assim, limitação no uso da água lá, se um está lavando roupa, o outro não pode lavar também porque a água falta. Então, embora aqui seja, né, tenha ainda, né, uma quantidade de água muito expressiva, isso não significa que a água esteja garantida, né, até pelas próprias atividades econômicas desenvolvidas na própria comunidade, né, que podem trazer esse impacto. E no caso da atividade econômica, né, da questão do turismo, né, a água é um atrativo, além da beleza do lugar, né, da questão da paisagem, a água é fundamental, né, porque as pessoas vêm, né, buscar a água como atividade de lazer, né, as cachoeiras, o banho, isso é um aspecto fundamental. Então, é fundamental a preservação dessa água com a qualidade que ela tem hoje, né, com a limpeza, com a transparência, e além do impacto, né, o impacto das atividades humanas, né, nós estamos num ano excepcionalmente seco, né, está findando o verão e o volume de água do córrego está semelhante ao volume de água do período de seca, né, então esse ano, no final do período da seca, nós vamos ter, né, problemas aí com relação
a esse volume, talvez até em relação ao abastecimento da própria comunidade, né, com a água que é captada de nascentes aqui da região. Então é uma coisa que a gente tem que estar se preocupando com ela, né. Uhum. Mas, né, assim, a grande questão da mina Apolo, né, na localização em que ela é que ela está na cabeceira, né, a mineração está na cabeceira de dois córregos super importantes para o abastecimento. Falando aqui no Vale do Piracicaba, né, que é a bacia do Rio Doce, que são dois córregos que formam o Rio São João, que é fundamental para o abastecimento, né, tanto da comunidade aqui, para essas atividades econômicas, né, como essa aposta, né, no turismo como mais uma alternativa econômica para o lugar, porque a mina estaria na cabeceira dos rios do Maria Casimira e do ribeirão que chama Rio, acho que é Preto, Ribeirão Preto, que é a afluente um dos formadores do Rio São João, junto com Maria Casimira, né? Então, né, o impacto, né, se historicamente essa água já vem se reduzindo, né, e o rebaixamento de lençol freático, 200 metros de profundidade, certamente, né, muitas nascentes aqui vão secar e isso vai significar impacto em termos de redução do volume de água do córrego, né. Isso é que, né, assim, o temor é esse, né, e mesmo a água que as nascentes que abastecem o outro conjunto de casas, que é aqui a região onde eu moro, que é na região do Caburé aqui, né, que são duas nascentes que estão na serra, né, que no caso tanto da possibilidade de mina Apolo, quanto do projeto que eles estão, porque o que a gente tem escutado agora, tem sido dito, né, que uma alternativa a mina Apolo, né, por toda a polêmica gerada em torno do parque e desse conflito, da questão da barragem, né, no Ribeirão da Prata, que uma alternativa para tudo isso e que estaria fora da área delimitada pela proposta do parque é minerar a Serra do Piaco, né? Isso traz a mineração mais próximo ainda da comunidade de André do Mato Dentro e ameaça mais fortemente, né, as águas que abastecem a comunidade e que alimentam o Maria Casimira. Então, né, tem se falado agora, pelo que a gente tem escutado, em vez de Apolo ou de mina do Piaco, em Gongo Soco 2, né? Porque como a mina do Gongo tá esgotando, mas tem toda uma estrutura já montada lá, então eles pensam em aproveitar essa estrutura e continuar minerando e transportando para ali, mas isso é uma coisa que está aí como perspectiva, que também para nós não é nada animador e nada favorável, né? Aí a perspectiva do parque, o parque, apenas parque, né, sem a reserva de desenvolvimento sustentável, ele, para a comunidade, ele talvez signifique uma ameaça, né? Primeiro, um primeiro impacto que as pessoas se preocupam com ele e levantam é em relação né, como é a unidade de proteção integral, a impossibilidade de segmento de algumas atividades na própria área do parque, né? Mas que também, né, assim, a perspectiva da mina, né, ameaça as atividades da mesma forma, que seria a situação da apicultura, né, porque a mina também limita a atividade de apicultura nos terrenos que são da Vale. E também a possibilidade do parque sozinho, só a unidade de proteção integral no desenho que ele está, de novo joga a ameaça para cima da comunidade por essa mesma situação, né, de
de protegendo a serra acima, a mineração vir para a Serra do Piaco, vir para a Serra do Almeida, né, que também são reservas de minério, né, sabidamente, né, tem pesquisas que... Então, a proteção de uma área sem a reserva de desenvolvimento sustentável significa maior ameaça também com a questão da mineração sobre a comunidade de André do Mato Dentro. E né, assim, a proteção possível, né, seria transformar essas áreas que são importantes para a comunidade, tanto do ponto de vista do abastecimento de água, quanto da possibilidade da atividade de turismo, pela água e pela beleza cênica, que é fundamental num turismo rural. E pela proteção, né, assim, pela garantia de uma área para que atividades como coleta de musgo e a própria apicultura ou outras, né, assim, possibilidades futuras de algum tipo de manejo possam se concretizar. Mas para isso a gente tem que, né, reunir forças né, para lutar a favor dessa alternativa, né, que seja um mosaico de parque com reserva de desenvolvimento sustentável, porque a gente está lidando, né, e lutando contra forças muito poderosas, né? Eu acho que o principal argumento, né, a favor dessa luta, um dos principais argumentos é essa coisa da proteção dos mananciais hídricos mesmo. Então, sei que é a nossa perspectiva aí, né? Nessa luta, assim, eu acredito que a gente vai conseguir salvar alguma coisa, mas ainda, né, estamos na mão da sensibilidade dos nossos gestores públicos, né, para além daquilo que o movimento é capaz de pressionar. A gente vê que tem pessoas que fazem a escolha de morar, né, numa comunidade rural, e no caso específico aqui de André do Mato Dentro, né, assim, tem famílias aqui que a gente tem tanto relato de jovens que hoje estão fora, que falam, né, se eu tivesse uma oportunidade econômica, né, de ganho em André do Mato Dentro, eu voltava correndo. Né, assim, há pouco tempo o do Carmo estava falando isso em relação à filha dela, né, que tinha... E né, assim, eu já ouvi essa fala de outras pessoas, de outras famílias aqui em André. E outras pessoas a gente vê que, né, estão aqui por opção e, assim, tem o trabalho de viajar 25 quilômetros ida e volta para trabalhar, né, seja como autônomo na cidade, seja prestando serviço para uma empresa terceirizada, de uma mineradora, alguma coisa assim. E viajam, vão de moto 25 quilômetros e voltam 25 quilômetros para casa todos os dias. Né? Assim, é uma escolha de viver nesse lugar. Né? Então tem uma valorização. E, por outro lado, assim, nunca existiu nenhum tipo de apoio que favorecesse que as pessoas possam criar essas alternativas, ter essas alternativas econômicas de sobrevivência no lugar, né? Então, em geral, há muito abandono, né? Assim, as pessoas têm pouca, também, tem muito pouca visão de empreendedorismo, tem muito medo de, algumas pessoas, né, de empreender por conta própria. Por outro lado, aqui, pelo lado do empreendedorismo mesmo, que existe, né, não é dizer que é todo mundo assim, existem, não tem assim, tem uma questão forte de eucalipto na região, né? Mas hoje em dia tem só um produtor de carvão, mas é uma pessoa que é um empreendedor individual que está aí, né, lutando para se manter com essa atividade no seu terreno e né, assim, tem várias atividades, né, assim, tem a apicultura como uma outra atividade forte,
mas aí tem um que, né, produz, tem uma atividade própria também, a produção de cachaça, e o outro que trabalha com vaca para o queijo, leite. Então tem vários pequenos empreendimentos, né, de pessoas que querem estar aqui e não querem depender de um emprego fora, querem, né, assim, tocar suas atividades e lutam para manter a sua atividade aqui. E os jovens, né, a perspectiva, assim, hoje, né, assim, não é uma coisa específica de André do Mato Dentro, eu acho que a área rural, de maneira geral, né, assim, vou falar de Minas Gerais para não falar de outros cantos, né, mas o que a gente tem é cada vez as comunidades rurais envelhecidas, né, só as pessoas mais velhas ficando, poucos jovens, e isso, né, assim, em longo prazo, eu acho que é uma ameaça, né, essa realidade rural, até o abastecimento alimentar né, assim, da mesa do brasileiro, né, que 70% da alimentação do brasileiro vem do que o pequeno agricultor produz, né, precisa de ter, né, apoio para esse pequeno agricultor. E hoje a gente até tem políticas de apoio ao agricultor familiar. Só que essas políticas, eu acho que elas chegaram no momento, né, nessa nossa região, né, assim, de desestruturação tão grande da agricultura familiar, que hoje você tem mercado para os produtos, mas falta gente que acredita ou que tem a capacidade técnica, que tem a assistência, assessoria para estar produzindo, para abastecer esse mercado e essa demanda que existem, né? A gente vê isso com as associações de agricultor familiar hoje de toda a região, né, do município de Santa Bárbara, né, que fornecem para a alimentação escolar. Existe, né, agricultor que está fornecendo, mas falta gente, falta capacitação técnica e assistência e apoio para que as pessoas possam produzir, que é uma, né, assim, uma alternativa econômica de quem quer ficar no campo, né? E hoje a gente luta por um outro projeto de educação, porque a gente lutou há anos atrás para que a comunidade rural de André do Mato Dentro pudesse, os jovens pudessem ter acesso à escola, né? Mas a escola urbana faz desenraizar o jovem da zona rural e fazer com que esse jovem, desvalorizar o que é do campo e fazer com que esses jovens queiram buscar alternativas na cidade, né? Então, né, elas promovem, ajudam a promover o êxodo rural, né? E hoje a gente está discutindo aqui na região de criar né, de implantar um projeto de educação do campo, né, como escola família agrícola, né, que é trabalhar de uma outra forma a formação desses jovens rurais, dando outras alternativas de vida para ele, né? Não significa que ele vai necessariamente escolher viver no campo, mas ele vai ser educado, né, com uma outra formação, né, que vai lhe dar a oportunidade mais clara de escolher se ele vai estar no campo ou se ele vai estar na cidade, né? Que hoje eu acho que a educação pública, do jeito que ela é o que eles acessam, dá a eles só a alternativa de êxodo, né? De sair, de viver na cidade, de ter outras atividades e não abre essa perspectiva da alternativa de retorno, né? Desenraiza, tira os jovens aqui, tira eles do convívio com a família, tira eles do convívio com os valores e as tradições do local, né? Até pelo tempo que eles passam fora do lugar, né? São 4 horas de viagem por dia para ir para a escola e voltar. 4 horas na escola, mais 4 horas viajando. Essa alternativa da escola família agrícola é uma possibilidade que a gente vê de tentar reverter um pouco esse quadro e favorecer a permanência, né, a reprodução desse espaço rural. E eu acho que é a alternativa do turismo também, porque valoriza a cultura local, valoriza as tradições, valoriza
as práticas, valoriza, né, a cultura alimentar, né, porque o que o turista quer ver, né, e vivenciar a vida, né, no espaço rural da maneira como ela é, da maneira como as pessoas vivem. Então isso ajuda a valorizar e a fortalecer a comunidade. Acho que essa é uma perspectiva interessante para assegurar, né, a reprodução, né, e a permanência desses lugares tão ameaçados, né, pelas atividades, né, principalmente a minerária, que é a nossa grande ameaça hoje.